certeza de que a Codesal está em excelentes mãos. O Adriano, ele é dedicado, ele é trabalhador. Ao chegar aqui na sua redação, a pergunta veio: será que ele vai estar às 4 da manhã disponível para fazer entrevista? Eu tenho certeza que sim. Ele veio com toda a vontade de fazer a diferença e assim a gente vai continuar com a Codesal pujante e podendo trazer o nosso acumulado também para dar prosseguimento ao que foi realizado pelo secretário João Xavier, que teve aí uma passagem fantástica à frente da pasta, mais de 5 anos trabalhando à frente da SEDUR e outros nomes importantes para a cidade. Quem dirigiu ultimamente a SEDUR foi Guilherme Belintani, que teve passagens por outras pastas de Salvador, importantes também, não só na prefeitura, mas também na área privada ou mesmo na área esportiva, como foi a passagem pelo Bahia. Sérgio Guanabara, que por aqui esteve, que hoje tem direção em organismos internacionais. Então, observe você que é uma pasta importante para Salvador e eu espero, nessa oportunidade, poder dar minha contribuição ainda um pouco mais para a minha cidade. À exceção de Guanabara e de João Xavier, Belintani, quando passou pela SEDUR, teve uma projeção praticamente estadual na sua forma de conduzir, na sua forma de ajustar determinadas áreas da Prefeitura de Salvador. Tem como pano de fundo também uma questão eleitoral, política, para fomentar a figura de Sóstenes para o futuro, para ser um quadro do grupo de Bruno, dos brunistas, vamos colocar assim, para uma futura eleição? Vitor, todo homem público, ele trabalha em prol do serviço público. As consequências, só Deus pode dizer. Agora, concorde comigo que a projeção de imagem que nós tínhamos à frente da Defesa Civil de Salvador é uma projeção que estava dentro da casa das pessoas. Então, essa nunca foi a minha preocupação e essa não vai ser a minha preocupação. A minha preocupação efetivamente se dará no que me foi orientado quando do convite. Projetar a cidade para um eventual caminho de prosperidade, o que a gente já vem fazendo nos últimos anos. Salvador é, sem sombra de dúvidas, uma referência na geração de empregos. Eu tenho uma relação muito estreita com a secretária Mila Paz, que trata da matéria de emprego na nossa cidade. Conversava essa semana com o colega Isaac Editon, que falava há pouco, que tem essa veia voltada às festas populares. É um craque que faz aí o nosso carnaval, o nosso Réveillon. A Festival da Virada foi espetacular. E diversos outros atores que a gente vai ter que estar discutindo todos os dias. A Tânia Scofield para pensar a cidade de forma urbanística. O Ivan Euler já esteve comigo na sexta-feira, que é o secretário do Meio Ambiente. Então a gente quer efetivamente fazer com que nós tenhamos desenvolvimento urbano com sustentabilidade. É possível a gente construir esse cenário. Então, eu acho que todo homem que senta com segundas intenções, ele já inicia fadado ao fracasso. O meu compromisso é com o prefeito Bruno, com a vice-prefeita Ana Paula, foram eles que me chancelaram essa confiança. O agradecimento ao prefeito Assemi Neto por ter oportunizado a abertura das portas para esse momento que eu vivi à frente da Codesal, depois que saí da Prefeitura Bairro. Eu já conheci diversas áreas da nossa cidade. E é claro que o objetivo é fazer um bom trabalho. Fazendo um bom trabalho, o prefeito Bruno ele tem uma frase que é muito emblemática. Rezem por mim, orem por mim. O prefeito indo bem, a cidade vai bem. O mesmo eu vou pregar a partir de então, como já vinha fazendo à frente da Codesal. Eu pedia na minha igreja, na igreja Nossa Senhora da Assunção, na Pituba, e meu padre fazia isso, e os meus irmãos da igreja também, como diversas outras igrejas da cidade. E era muito bom ouvir das pessoas: eu rezo por você. Cada vez que chove, a gente se lembra que é você que cuida das pessoas que mais precisam. Agora a gente amplia essa atuação. Então a atuação da SEDUR, ela se dará também na perspectiva das pessoas que moram nas áreas de risco, mas ela se dará também na construção de vetores econômicos para que a nossa cidade tenha mais emprego, tenha mais renda e tenha mais comida na mesa e dinheiro no bolso do soteropolitano. A gente vai dar uma pausa. 14h30, seguindo com o nosso bate-papo com Sóstenes Macedo aqui com a gente. Sóstenes, você ainda continua como presidente municipal do União Brasil. Diante de uma conjuntura, agora tirando o seu crachá de SEDUR e assumindo agora o papel de presidente municipal do União Brasil, como é que você tem visto essa construção de chapa de ACM Neto? A oposição ficava fazendo um jogo alegando que Neto não seria candidato, que seria substituído, até que Neto, no fim do ano passado, em Porto Seguro, confirmou pela primeira vez a pré-candidatura ao governo. Há quem diga que essa construção é ao lado de João Roma, para Roma assumir uma cadeira do Senado, e Neto estaria esquentando, esperando esse imbróglio que envolve o PSD e Ângelo Coronel. Como é que você tem analisado essa conjuntura netista para as eleições de 26? Vitor Pinto não entraria numa entrevista como essa se não fosse para provocar. Primeiro por correção e dever
de colocar as questões em dia, o presidente é o deputado estadual Luciano Simões Filho. Eu sou o secretário-geral do União Brasil, secretário-geral, verdade. aqui de Salvador. O prefeito Bruno Reis e as outras lideranças políticas, a vice-prefeita Ana Paula, eles têm trabalhado na perspectiva da gestão. O nosso trabalho esse ano é para fazer a gestão da administração municipal. A política, alguém acreditar que a maior liderança do União Brasil do estado da Bahia não seria candidato a governador, como eu já escutei, inclusive, de outros interlocutores, o problema era só de quem não acreditava numa possibilidade como essa. Neto é, sem sombra de dúvidas, a maior referência que nós temos. É só lembrar a eleição passada e a quantidade de votos que nós tivemos sobre a liderança de ACM Neto na campanha a governador. Então, hoje, já experimentado, hoje, inclusive, com o desgaste que vem passando o governo estadual, diferente do momento anterior em que era uma pessoa desconhecida e que era um jogo dado pela candidatura nacional, a um debate mais franco, mais direto, com a aprovação ou reprovação. Então, o debate ele se dá dessa forma. É claro que as nuances dentro do tabuleiro político, elas têm sido construídas, a gente tem observado o ministro João Roma sempre ao lado do prefeito, do governador ACM Neto, dentro dessas andanças pela Bahia, e outros atores também estarão presentes. Você vê aí o próprio secretário, que já foi deputado, foi nosso candidato a senador, Cacá Leão, que vem aí com a sua estrutura partidária também, e diversos outros atores locais, regionais, que têm feito esse debate. A gente vai ter aí algumas caminhadas, alguns momentos que a política vai ser colocada como embate, com a vinda do Ronaldo Caiado e outros atores nacionais, para estarem presentes ao lado de ACM Neto e mostrando a nossa competitividade. Salvador e a Bahia precisam desse tipo de mudança, Vitor. São 20 anos em que muitos dos nossos problemas não foram resolvidos e muitos desses não serão. E essa que é a aposta que nós fazemos nesse debate franco com a população. Mostrar o que nós conseguimos avançar em Salvador, nos 8 anos do governo do prefeito ACM Neto, nesses primeiros 6 anos, 5 anos de Bruno Reis, e o que a gente quer fazer pela Bahia. Então, os nossos indicadores todos mudaram. Todos os indicadores de Salvador, eles mudaram para positivo por conta da liderança muito responsável e da forma de governar do União Brasil. Isso é o que a gente quer experimentar e apresentar aos baianos para esse próximo período. Agora, você acredita que em Salvador consegue ter uma ampliação maior do que teve na eleição passada? Realmente, Salvador foi algo notável e histórico. Você fazer 1 milhão de votos para um candidato contra 400 de outro, que tem a máquina pública do governo do Estado. Isso no segundo turno, né? É claro, mas a gente tem que falar da condição como ela foi dada. Esse é um fato concreto. Agora, sem sombra de dúvidas, Bruno Reis é o maior cabo eleitoral de ACM Neto e vai ser o grande levantador de votos dele na nossa cidade. Eu tenho certeza que Bruno, ele fez essa diferença. A gente se perguntava, por exemplo... Você acha que ele coordena agora a campanha da ACM Neto, agora de vez, nunca de fato? Deixou de ser, né? Aqui em Salvador sempre ele fez esse papel, ele é uma grande liderança. Eu digo agora para o interior também. Essa é uma pergunta, como você gosta de citar sempre nos seus comentários, a conferir. É você que vai precisar fazer essa pergunta ao próprio Bruno Reis. Bruno, ele é um homem de múltiplas capacidades, ele tem a capacidade de gestão, gerencial, mas sem sombra de dúvidas, se não maior, um dos maiores políticos que eu tive a oportunidade de conviver. E a soma Bruno, Neto, Ana Paula, ela realmente é uma soma imbatível. E aí quando você tem outros atores que se somam, outros, inclusive, que já fizeram parte dessa estratégia no passado e que retomam agora, como é o caso do ministro João Roma e outras figuras que você já citou, mas que só quem tem autoridade para falar são aqueles que estão realmente fazendo a organização do jogo em âmbito estadual. Agora, dentro da seara municipal ainda, da questão da relação política, como é que você tem avaliado, como secretário-geral da União Brasil, a relação entre a Câmara de Salvador, a figura de Carlos Muniz, com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, e com a gestão municipal? A melhor possível. O presidente Carlos Muniz, ele é um parceiro do prefeito Bruno, ele é um parceiro da cidade. Eles têm se mostrado, não apenas em momentos litúrgicos da política, mas no dia a dia, na construção dos desígnios de Salvador, uma relação extremamente positiva e amistosa. Eu tenho certeza que essa construção ela é boa para o soteropolitano. O Bruno é muito capaz, ele é muito hábil nas negociações políticas,
dentro da sua estrutura, com o líder do governo na Câmara, o vereador Kiki Bispo, mas também contando com outros atores importantíssimos que fazem esse jogo de há muito, outros que inclusive já fizeram o papel da liderança do governo, tem uma forma muito respeitosa de tratar o legislativo. Então isso tudo faz toda a diferença na relação que é dada entre o executivo e o legislativo, e eu tenho certeza que isso também fará diferença no jogo político para esse ano de 2026. Você acha que seu grupo político tem espaço, lastro para abarcar, por exemplo, uma figura como Ângelo Coronel, como tem se aventado? Essa pergunta foi feita há 4 anos atrás. O PP de Cacá Leão e João Leão. João Leão, deputado federal, Cacá Leão, secretário de governo, extremamente alinhado com o prefeito Bruno. A política é a arte de ocupar o espaço, Vitor, e esse espaço ocupado ele vai sendo desenhado de acordo com as conquistas e vitórias. É dessa forma que Bruno vem liderando esse processo nesse último período, e eu tenho certeza que vai ser assim que ele vai cumprir esse desígnio agora aqui em Salvador em favor de Assemineto. Como eu disse, Assemineto ele tem experiência e vitórias mais que comprovadas para o povo de Salvador, e o povo da Bahia precisa viver e ter essa experiência que nós soteropolitanos já aprendemos com o Neto e com o Bruno aqui. Por que não dizer, você observar cidades, e aí, meu caro Vitor Pinto, você deve se recordar, você como analista e articulista político, as 50 maiores cidades do estado da Bahia foram vitoriosas pela chapa de Assemineto. Não à toa, essas conseguiram entender a mensagem ultrapassada das paredes da capital para o conhecimento desse conjunto de moradores, de habitantes dessas cidades. O que a gente precisa fazer é com que essa voz ecoe também para as outras cidades, as menores, e que talvez não tivessem naquele momento, naquela oportunidade, a chance de ter sabido do que foi construído aqui. Eu tenho certeza que ao chegar nos cantos e recantos de todos os municípios baianos, e hoje, depois de uma campanha, eu digo vitoriosa, mesmo que nós não tenhamos logrado êxito no resultado final, mas se você observar, de um player que era prefeito de uma cidade, da capital, e que ele entrou em condição de disputa leal, justa, com toda uma máquina do Estado e da União e do Brasil, a gente teve um resultado excelente. Eu tenho certeza que agora o embate vai ser muito mais franco quando a Assemineto vai poder fazer a comparação. Tânia de Itapuã está mandando um abraço para você, desejando sucesso na CEDU e também desejar sucesso na missão, dizer que os microfones aqui da Rádio Band News estão sempre abertos. Tomara que você continue tão disponível agora na CEDU como era no tempo de defesa civil. Ele não perde oportunidade, gente. Ele me mandou uma mensagem ontem, domingo, de sol. E aí, de imediato, eu disse, olha, deixa eu só reorganizar a agenda, porque quando ele está sentando na cadeira, a gente precisa não ser indelicado com a suspensão de agendas. E aí, ainda à noite, a gente combinou isso, e aqui eu estou presente. Mas Vitor Pinto sendo Vitor Pinto. Vitor, obrigado a você, obrigado à direção da Band, pela parceria constante. Quando eu agradeço, é um agradecimento franco, leal e fraterno. Vocês sempre foram muito corretos com as informações prestadas ao soteropolitano. Me ajudaram bastante quando, à frente da Defesa Civil de Salvador, levávamos as informações desde as primeiras horas da manhã, às 6 da manhã, ainda com o Luiz Felipe pela manhã às 6 horas, depois ele migrou para as 14, Maria Lorena Alves aqui ou na televisão. Então o Grupo Bandeirantes, ele é um grupo parceiro da cidade, eu só tenho a agradecer e dizer que a gente continua de portas abertas agora com endereço novo. Antes era 199, agora a gente vai trabalhar por toda a cidade, trazendo aí o vetor de crescimento para a nossa capital, ela continua crescendo e favorecendo a nossa população. Muito obrigado, Vitor. Endereço novo, ele sai agora da Avenida Bonocur e vai agora para a Avenida CM, no Empresarial Tomé de Souza. Tô certo ou tô errado? É o local da sede. Da sede da CEDU. Olha, 2h39. No segundo